Deixa eu ver aqui, tá gravando. Ah, agora tá gravando. Então, boa tarde, pessoal. Segundo dia do nosso workshop do PPG Ecologia, nossa quinta edição. E para a palestra de abertura de hoje, a gente chamou o nosso pós-doc, né? O Marcelo tá de PNJ, tanto da UFSM aqui quanto da URI, né? Um projeto conjunto, assim, com esse link que o Marcelo tem com um pé lá e um pé cá. E o Marcelo, ele é formado ele é bacharelado e licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria, possui mestrado e doutorado em Biodiversidade Animal, pelo Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal, também pela Federal de Santa Maria, com estágio de doutorado lá na França. E ele realiza pesquisa nas áreas de zoologia, ecologia comportamental, com ênfase na biologia, comportamento e evolução de crustáceos decápodos de água doce. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Já participou dos nossos seminários, né? Já vem colaborando assim, mesmo à distância, com o possível aqui com o PPG. Então, obrigado por estar aí nessa parceria com a gente. E fica à vontade para contar um pouco da tua história, das tuas ideias, né? Um título é bem provocador, mas vou deixar para você explicar tudo isso. Pode compartilhar a tua apresentação aí, fica à vontade. Obrigado, Rodrigo. Deixa eu só arrumar a apresentação aqui, e aí eu começo a falar aqui. Minha vida, se tiver... Tá aparecendo? Ainda não. Tá aparecendo? Não. Não. Peraí. Tecnologia também não é meu forte. Só um instante aqui. E agora? Não. Opa! Cancelei sem querer. Ah, agora tá abrindo, Marcelo. Não é. Demorou. Tá. Tá aparecendo agora? Tá parecendo com uma apresentação, mas não tá vindo a tua tela aqui. E agora? Não ainda? Não. Tá. Deixa eu resetar a apresentação aqui. Parar. Ok, apresentar. Uma janela. Isso aqui, compartilhar. E agora? Ah, agora abriu. Eu? Uhum. Beleza, Sim. então. Primeiro, então, pessoal, boa tarde. Eu queria agradecer, antes de tudo, ao Rodrigo, né, e ao PPG pelo convite, né, de achar que eu tenho algo interessante a apresentar para vocês. Então, eu sou o Marcelo, eu sou bolsista PDJ pela URI, também trabalho em conjunto com o pessoal da UFSM. Vocês não me conhecem, provavelmente por causa da pandemia, senão eu já teria dado as caras por aí, né? Mas quem não me conhece, trabalhando agora, eu sou um cara que trabalha com várias coisas de crustáceo. Eu comecei com fisiologia, fiz mestrado e doutorado em comportamento e agora estou na taxonomia. Então vai ser bem diversificado um pouco a apresentação hoje. Eu vou fazer o que o Rodrigo me pediu, vou contar um pouco da minha história, tentar usar ela para a gente falar de pesquisa, de ciência e de zoologia no geral, tá? Então eu quero iniciar com uma frase do Tolkien, né, que é uma frase do Bilbo, um dos personagens principais deles, que fala para o Frodo, que é o sobrinho dele, que é um negócio perigoso, ir além da sua porta. Você pisa na estrada e se não souber controlar seus pés, não há como saber até onde você pode ser levado. E é mais ou menos a minha história. Eu não fazia ideia do que eu faria, né, quando eu saí de casa em 2006, muito menos onde eu pararia que eu estaria aqui hoje, né? E é a jornada que diz bastante sobre, né, da gente. Então vamos a ela. Mas antes, estabelecer alguns conceitos-chave, tá? Então eu quero começar com a seguinte pergunta, pessoal. O que um biólogo faz? Vocês podem responder, um biólogo estuda seres vivos ou os processos relacionados à vida, né? Mas a gente vê que isso é muito amplo. Então, na verdade, a gente tem uma série de subespecialidades dos biólogos. A gente separa geralmente em zoólogo, é um ecólogo, é um botânico, geneticista, fisiologista, e por aí vai, né? E cada área tem suas particularidades. Às vezes elas são quase totalmente distintas. É difícil acreditar que elas se inserem na mesma área. Elas têm óticas muito diferenciadas. Mas o que eu quero trazer aqui é que talvez não sejam tão diferenciadas quanto a gente costuma pensar ou quanto possa parecer, né? Mas para isso eu vou sair um pouco da história agora
e vou para a Grécia Antiga, tá? Então eu gosto muito de história, eu gosto muito de jogo, então as analogias que eu vou fazer vão ser todas nesse sentido, né? Principalmente para os soldados da Grécia Antiga. Aqui à direita, vocês têm um hoplita, que é a imagem clássica de um guerreiro grego, né? Aquele cara com aquela armadura de metal, um escudo redondo, um elmo elaborado, cobre todo o rosto, né? Que era um dos principais tipos de soldado. Era um tipo de infantaria pesada, então, né? Então, uma armadura pesada, eles lutam em formação cerrada. De frente, eles eram imbatíveis, né? Naquela época. Não tinha ninguém que conseguia ganhar deles. Só que eles têm algumas limitações. Como a armadura é pesada, eles cansam rápido e são lentos, eles não conseguem correr. Eles precisam se manter em formação. Então, em terreno plano, eles têm vantagem, mas se tem o relevo, né, isso pode prejudicar eles. E no outro extremo, a gente tem um tipo de infantaria leve chamado peltástico, esse carinha aqui da esquerda. O que ele fazia? Era basicamente equipado com um pequeno escudo e lanças de arremesso. Então, qual que é a tática? Não é bater de frente, senão ele perde. É atirar essas lanças e, quando o inimigo se aproxima, ele corre, usa a sua mobilidade, sai do alcance, né, e ataca novamente. Então, a gente tem aqui um fenômeno entre esses dois tipos de soldado, de guerreiro, que é muito comum na biologia, que é o trade-off. Né? Um prioriza a proteção e o outro prioriza a mobilidade. Um pode, né, não consegue correr atrás do inimigo, o outro, sai encurralado, ele morre, ele não tem como se defender. Da mesma forma, né, bom, a gente pensa assim, tá, tem esses soldados, mas será que só existem esses? Né? Só posso escolher entre um cara que é super pesado e não consegue correr, entre um cara que é super leve, mas não tem chance nenhuma numa briga de perto? E a resposta é não. Da mesma maneira que a gente tem essas distinções entre especialidades, por exemplo, um ecólogo, qualquer imagem que a gente pensa, geralmente trabalha com processos mais amplos, tem aquela visão mais macro, tende às vezes a publicar em revistas de impacto maior, porque responde a perguntas que interessam a um público maior. Já um zoólogo é aquele pesquisador mais especializado em um organismo, um grupo de organismos, ele vai responder perguntas, né, às vezes de interesse mais restrito. Às vezes acaba publicando em revistas de impacto menor. Mas também tem suas vantagens. Um ecólogo, por não ser especialista, muitas vezes se enxerga, se pensa que ele às vezes não tem noção das nuances dos organismos, e às vezes ele tenta generalizar coisas que não são generalizáveis, e que um zoólogo conheceria, porque ele conhece o organismo com intimidade. Então tem limitações e vantagens dessas abordagens, dessas formações, né? Mas, falando dos soldados antigos, tem o meio termo, tem esse carinha aqui, não tem tradução para o nome, tá? Mas ele é basicamente um tipo intermediário, ele vai ser um carinha com escudo mais leve, porém maior que o escudo de couro do Peltast, ele vai usar uma armadura de couro que é mais leve, mas é melhor que não tem nenhuma armadura, ele vai usar um elmo mais aberto, porém é um elmo que ainda confere proteção. Então, ele está em um estágio intermediário, ele não é tão bom numa briga de frente, nem tão móvel, mas ele cumpre a sua função. E da mesma forma, quando a gente vai pensar qual a nossa abordagem de ciência, a gente não tem obrigação de ser um extremo ou outro. A gente consegue achar um lugar aqui no meio e pescar de diferentes áreas para cumprir uma função, né, diferente, para fazer nosso trabalho e responder perguntas. Bom, estabelecido isso, qual que é a minha história? Tá? Eu comecei faz um bom tempinho, em 2006 eu entrei para a faculdade, então a gente ainda usava Discman, e os aparelhos celulares eram essa coisa linda, com luzes, às vezes, do lado, uma coisa brega, horrorosa, né? E eu trabalhei com fisiologia comparada, fisiologia da respiração em crustáceos. Mas a pergunta que deu origem ao meu trabalho é o seguinte: quais os crustáceos? Eu queria saber, sempre gostei muito de invertebrados, entrei na faculdade e consegui estágio no laboratório de crustáceos, trabalhei com o professor Sandro Santos. E quais crustáceos tinham no Brasil, de água doce, e no Rio Grande do Sul? E são 3, né, grupos de crustáceos nos nossos riachos. Os caranguejos verdadeiros, do gênero Tricodáctilos, são esses de cima. Esses do meio, que são as égloas, os eglídeos. Parece um caranguejo, mas não é. Tem a ver mais com o ermitão, com a tatuíra. E os lagostins, que são essas lagostas de água doce. Né? Os 3 são muito comuns em riachos. Todos os riachos da região sul do Brasil. E, inclusive, é muito comum achar os 3 juntos. Os 3 grupos ocorrendo no mesmo local.
Mas um padrão que pode ser observado é que as éguas tendem a só ocorrer em locais bem preservados, em riachos limpos de água corrente bem oxigenada. E os outros grupos são mais flexíveis quanto ao hábitat. Então, isso gerou uma hipótese, né? Que as éguas têm um metabolismo mais exigente que os outros grupos, por isso ocorrem só em locais mais restritos. A gente foi testar. Deixa eu ver se... Eu não sei colocar o pointer, então vai ser assim mesmo. Tá? O que vocês podem ver aqui, tá? É o gráfico de consumo de oxigênio e atividade em duas condições. Em branco é com oxigênio restrito, ou seja, a gente fechou a câmara com os animais e não renovou o oxigênio, e em cinza a água era trocada, ou seja, o oxigênio era mantido constante, a disponibilidade dele. E a égua, é o A, em princípio, ela não apresentou o padrão que a gente esperava. Por quê? Porque no cinza ela não teve o consumo de oxigênio mais alto. Porém, quando a gente restringia o oxigênio, no nível à esquerda aqui, que é o consumo de oxigênio, ela tinha o consumo mais alto. Não é estranho, né? A gente esperava que ela tivesse o consumo mais alto, mas a resposta está na atividade. O que a gente via? Que a atividade dela aumentava muito significativamente quando não tinha oxigênio. Por quê? Porque ela tentava fugir. E repare que os outros, eles conseguem baixar o consumo de oxigênio quando se baixa a disponibilidade. A égua não. Então, possivelmente, essa atividade alta que ela queria fugir de um local porque ela não tinha adaptação fisiológica para baixar o seu metabolismo. Então, as éguas têm sim um metabolismo mais exigente e não são capazes de ajustar as condições de menos oxigênio. Tá? Esse é o meu trabalho, né? Mas eu não gostava de fisiologia, eu achava meio chato, meio maçante. Né? E o que eu consegui observar? Eu aprendi muita coisa indo a campo, observando os animais na hora das coletas, que, apesar de ocorrerem juntos, as éguas são muito mais abundantes quando estão em simpatia. Ou seja, quando tem égua, quase só tem égua, não tem mais nenhum dos outros. Né? E, ao mesmo tempo, o grupo de pesquisa lá em Santa Maria tinha pessoas que estavam começando a trabalhar com um comportamento agressivo e percebiam que as éguas eram mais agressivas que esses outros grupos. E, então, eu segui para o mestrado e o meu desejo era, então, mudar de área. Então, eu trabalhei com o comportamento de lagostins. Né? Então, a pergunta que eu respondi no mestrado é como esses lagostins brasileiros interagem. São um grupo muito pouco estudado e não só interessantes de se investigar por isso, mas por serem bem atípicos. Por que eles são peculiares, tá, pessoal? O lagostim é uma lagosta de água doce. Só que o lagostim padrão, normal, é um animal aquático, vive em rio ou em lago. Só que os lagostins brasileiros não. Todas as espécies são especializados, são fossoriais ou semifossoriais. São animais semiterrestres que vivem em tocas que eles escavam em banhado, margem de rio. E aqui é bizarro, no sentido que esses bichos especializados existem no mundo todo, mas são exceção, geralmente. Aqui são a regra. Todos são assim. Então, né, história muito interessante de estudar por que eles são assim. Eu trabalhei inicialmente, ia trabalhar com o Parasitacus pilimanus, esse aqui de baixo, né, com dois eixos. Um, ver como eles se comportavam em laboratório, descrever a agressão desses animais e comparar com as éguas no futuro se pensava. E o comportamento no campo, né, vendo o deslocamento in situ deles. Eu acabei incrementando essas análises, eu também trabalhei com brasilienses em experimentos, tive a oportunidade de adicionar uma segunda espécie, daí comparar o comportamento delas, e fazer um trabalhinho a mais de cuidado parental com o pilimanus. Mas vamos ao trabalho. Bom, a ideia era só, inicialmente, descrever esse comportamento agressivo desses lagostins mais especializados. E, como é o correto, todo pessoa que trabalha com experimento, nós fazemos prévias. E essas prévias demonstraram um padrão, que tinha diferença entre essas espécies. E a gente foi na literatura buscar a possível explicação e viu o que a literatura dizia, que nesses animais escavadores fossoriais, existe uma pressão, quanto mais fossorial ele é, menos agressiva a espécie deve ser. Os animais ficam confinados numa toca. Então não é adaptativo tu ter um animal extremamente agressivo que passa quase o ano todo numa toca com outros lagostins. Eles vão se matar. Então, o mais fossorial devia ser menos agressivo. E a gente tinha duas espécies com hábitos um pouco diferentes, né? O brasiliensis ele é mais aquático e o pilimanus é mais fossorial.
E a gente comparou a agressividade das duas espécies e viu que realmente a nossa hipótese foi corroborada. O Pilimanus, que é o mais fossorial, o mais escavador, ele é menos agressivo. Não só a agressividade é mais baixa, vocês podem ver que também diminui mais rapidamente, como teve vários casos de animais que não brigaram. Eles se ignoraram. Enquanto no caso brasiliense isso nunca ocorreu. E a gente conseguiu publicar bem, esse trabalho foi publicado na Behavior, e ele foi extremamente simples de se fazer. Precisa de um aquário dividido, uma câmera boa, pote de sorvete para manter os bichos e só. Então, a parte de logística é muito simples e deu uma resposta bem legal, bem interessante. E que apesar, então, de uma espécie ser mais agressiva que a outra, ambos foram poucos agressivos, se a gente comparar com a literatura para lagostinhos aquáticos, tá? Isso é bem importante. E agora vamos para a parte de comportamento no campo. Então, se para o experimento a prévia é importante, para o campo, o reconhecimento da área também é igualmente importante. E foi isso que eu e um colega fomos fazer nesse local, onde ocorria Parastacus pilimanus. Investigando a área, nós achamos uma fêmea ovígera dessa espécie. E a gente considerou um achado interessante porque é uma espécie pouquíssimo estudada. E por pouquíssimo, entende-se nada. A gente não sabia nem que época do ano eles reproduziam, quantos ovos tem, quanto demora para eclodir, qual que é a sobrevivência. Nada. Nada. Então, a gente pensou que essa fêmea ovígera era uma fonte interessante de informação. Fazer no laboratório, fazer um resumo, até quem sabe uma notinha, e no mínimo, obter informações importantes para os nossos experimentos. Só que tinha um problema. A gente não trouxe nada para campo. A gente foi só, literalmente, olhar o riacho. A solução, eu tirei uma bota que eu tinha, coloquei essa fêmea ovada na bota com água e voltamos, eu sem um calçado para o laboratório. E a gente fez observações. A gente observava diariamente até a eclosão, e após a eclosão, a gente sempre contava todos os juvenis, e uma vez por semana media 5 deles aleatoriamente. A gente esperava que em algumas poucas semanas a fêmea começasse a canibalizar os jovens, porque é isso que ocorre em um crustáceo decápode. Passaram-se 2, 3, 4, 8 semanas, mais de 2 meses e nada da fêmea atacar os juvenis, nada dos juvenis fugirem da fêmea. Até que um dia a fêmea foge. Nós encontramos ela um dia depois, viva ainda bem, botamos de volta. A gente pensou, bom, agora ela vai atacar. Porque em muitos crustáceos o que mantém esse estado maternal é a presença física do juvenil. Se você rompe o vínculo físico, a fêmea passa a enxergar eles como comida. Bom, não aconteceu. Ela não atacou os juvenis, nem eles fugiam dela. Então a gente repetiu esse isolamento da fêmea por 2, 5 e 30 dias inteiros. E sempre acontecia a mesma coisa. Os juvenis e a fêmea se ignoravam. Não tinha canibalismo, não tinha agressão. Então a gente foi para um mais extremo ainda, a gente trocou a fêmea por um adulto não parental, um adulto estranho, que não tinha nada a ver com aquele grupo familiar ali. E aconteceu a mesma coisa. O lagostim não tentou canibalizar os filhotes, nem atacar eles, e nem eles fugiam do lagostim. Então, o que a gente documentou? A tolerância é muito alta entre indivíduos, sejam eles aparentados ou não, que não existe canibalismo, que é bem atípico para o lagostim, e essa diferença foi tão gritante que a gente conseguiu publicar um paper inteiro. Não foi nem uma nota, foi um paper mesmo, a gente conseguiu publicar na Crustaceana. Isso numa brincadeira de um lagostim numa bota. Então, para vocês verem como a ciência às vezes funciona de forma inesperada. E a gente viu que eles tinham muitas diferenças em relação aos lagostins aquáticos. E se a gente pegar essa tolerância extrema junto com aquela agressividade baixa que a gente viu, a gente vê que esses lagostins brasileiros têm o potencial de estar evoluindo, talvez, o comportamento social deles. Então, toda uma linha de pesquisa, doutorados no plural inteiros, podem ser feitos só com esses animais aqui, só nesse eixo aqui. Bom, e a gente também viu como eles se comportavam na natureza. Em princípio, eu ia acompanhar eles com radiotransmissor, então a gente consegue ver onde os animais estavam, exatamente. Com o lagostim, e uma colega minha trabalhar com egla, no mesmo riacho. Essas espécies são simpátricas. Mas a gente resolveu, em vez de fazer 2 trabalhos descritivos, e mais aquele eixo de talvez competição e agressão, ver como eles compartilham
o mesmo habitat, já que são espécies com nicho próximo. Então, a gente pegou 2 campanhas, e cada uma delas 5 églas, 5 lagostins, a gente acompanhou, monitorou exatamente onde eles estavam durante uma semana, né? E a gente, né, quantificou 4 variáveis para ver, né, como eles interagiam nesse mesmo ambiente. A área de vida, seja a área que eles ocupavam, né, o tamanho dessa área e quais eram essas áreas, onde elas estavam, a intensidade dessa atividade dos animais, quanto que eles andavam, a frequência de animais ativos e que horas eles eram ativos, tá? Esses transmissores, eles permitem que a gente ache com um erro de meio metro, é muito pequeno, né, esses animais, e acompanha eles na natureza sem perturbar o comportamento deles. O que a gente viu, pessoal? Aqui acima à direita, tem a área de vida. As primeiras duas caixas, a cinza e a riscada, são a de égua e a de lagostim, a menor. Então, a égua tem, em cinza, uma área de vida bem maior que o lagostim, né? Sim, mas se a gente pensar só na área do riacho, mas como eu falei, os lagostins ficam muito tempo debaixo da terra, nas tocas. E a gente tinha, né, dados, porque a gente conseguia pegar o sinal no chão desses animais e marcar os movimentos debaixo da terra. E se a gente somava a área de vida da toca e do riacho dos lagostins, que é em branco, ela fica igual, quase no mesmo nível, quase exatamente a mesma das égluas. Então, eles têm uma área de vida de tamanho semelhante, porém em locais distintos. Égua ocupa o riacho e lagostim quase só dentro da terra, com pouquíssima sobreposição no riacho. Embaixo tem a atividade dos animais, a linha preta, são as égluas, e a branca os lagostins. Então, vê que a proporção de lagostim ativo nunca passa de 20%, é um animal bem sedentário, enquanto as égluas sempre, no mínimo metade, estavam ativas. E, por fim, à esquerda, nesses gráficos redondos, vejam a altura das barras, que a égua anda muito mais que o lagostim, e o pico de atividade é em horários diferentes. Ou seja, esses animais têm toda uma estratégia em qual área do riacho eles utilizam, em que hora e a intensidade que eles utilizam, provavelmente para diminuir a pressão de competição. E as égluas, né, reforçando aquela observação inicial, parecem dominar o uso do riacho, parece ter uma vantagem nesse eixo do nicho em relação aos lagostins. A gente conseguiu publicar esse trabalho na hidrobiologia, é um dos que eu mais gosto, ficou bem legal. Bom, terminei meu mestrado, fui para o doutorado. O que eu queria, então, me especializar? Eu queria entender como as diferentes espécies de crustáceos interagem. Então, o tema do meu doutorado foi interações interespecíficas em crustáceos. Eu tinha 3 capítulos. O primeiro é aquela pergunta que vinha lá da graduação: será que as égluas têm alguma vantagem competitiva em relação aos lagostins? A segunda tem a ver com invasões biológicas, tá? Nós temos lagostins invasores no Brasil, e eles não entraram em contato ainda com os nativos, mas a gente queria saber como seria esse contato, se eles representariam algum risco. E, por fim, como é as dinâmicas de confronto, de interação agressiva entre espécies que nunca se encontraram. Eu vou focar, pessoal, nas 2 últimas, tá? Porque não vai dar tempo de falar de tudo, vai ficar muito maçante. Então, só vou resumir muito bem a pergunta número 1. Sim, as égluas ganham. Talvez outro dia a gente fale disso, tá? Mas vamos para a pergunta número 2. É um trabalho que a gente conseguiu publicar na Biological Invasions, chamado Um Passo à Frente do Inimigo, Interações entre lagostinhos nativos, parastacos e invasores procâmaros. Esse é o lagostim invasor, é uma espécie norte-americana, o lagostim vermelho. O Procâmarus clark, ele é extremamente agressivo, e ele se adapta a qualquer ambiente, então tem um potencial de invasão muito grande, ele é invasor quase todo mundo. Causou o declínio de várias espécies nativas, várias extinções locais, principalmente de crustáceos, e ele ocorre no Brasil. Ele foi introduzido em São Paulo, e esse ano teve o primeiro registro no Paraná. Mas ele ainda não teve contato com os lagostins nativos, que ocorrem até Santa Catarina. Então, o que a gente tem aqui? Uma situação única, que a gente pode... Geralmente, os estudos são depois do contato, depois que o nativo foi quase extinto, ou foi extinto localmente, que se vê como eles interagiam. Aqui a gente teve a chance de investigar isso antes, para ter subsídio para dizer que essa espécie é, de fato, uma ameaça. Então, pelo lagostim exótico ser agressivo, os nativos serem o contrário, pouco agressivos, a gente espera que, numa disputa por alimento, o Procâmarus vai vencer a briga,
e vai se alimentar mais que o nativo. Então, para isso, a gente trouxe os lagostins lá de São Paulo, para o Rio Grande do Sul. A gente pegou macho e fêmea de procâmburos contra parastacos. Os parastacos a gente não sexou, pessoal, porque eles não têm dimorfismo, é impossível sexar, ao contrário dos procâmburos, tá? Então, a gente considerou só como uma espécie. Mas o procâmburos, como tem dimorfismo, macho tem aquela maior, a gente fez tratamento separado. Então, nativo contra macho de procâmburos, contra fêmea, e 3 grupos de controle. Macho e fêmea do exótico e do nativo. A gente pegou, basicamente, o mesmo delineamento do experimento anterior, que era o quê? Animais de tamanho equivalente, para nenhum ter uma vantagem de tamanho, brigando por alimento. Ou seja, de novo, um experimento bem simples, aquário, lagostins, câmera e um pedaço de peixe para eles brigarem. Né? E o que a gente encontrou confirma a nossa hipótese. Vocês podem ver nos gráficos de cima, acima à esquerda é o tempo com recurso, então o Procambros Clark se alimentou muito mais, comeu muito mais, monopolizou o recurso e atacou muito mais do que Parastacus brasiliensis. Procambros venceu todas as brigas quando era o macho e quase todas quando era fêmea. Então tem uma vantagem competitiva bem clara sobre o lagostim nativo. Então a gente corroborou a nossa hipótese. O invasor domina a espécie nativa e na natureza a gente espera que isso seja muito mais discrepante. Por quê? Porque esse lagostim exótico fica muito maior que o nativo. Aqui é um experimento controlado. Eu peguei eles de tamanho similar de propósito, mas na natureza é muito pior para o nativo. Uma coisa interessante foi que os lagostins não parecem capazes de se comunicar. Né? Por quê? Como é que funciona a briga de lagostim? Normalmente, eles brigam até definir o dominante, nisso o subordinado passa a evitar o dominante, porque ele sabe que ele não vai ganhar e não tem por que ele insistir naquilo. Toda vez que o dominante se aproxima, o subordinado recua. Mas isso não parecia estar acontecendo aqui. O que perdia era quase sempre o nativo, ele encontrava o exótico de novo e para cima dele de novo. E apanhava de novo, e de novo. Isso me lembrava um pouco, né, aquelas histórias da Primeira Guerra, que tinha aquelas trincheiras, então aqueles ataques massivos, né, pega 50, 100 mil homens, levantam ao mesmo tempo e saem correndo em direção à trincheira inimiga. E como existia uma coisa chamada metralhadora, o resultado era quase sempre isso dava muitas mortes. Estou falando de 25 mil, 30 mil em uma única tarde. Né? E de se pensar, bom, os comandantes, eles aprendiam com essas derrotas vergonhosas, com esse massacre, e pensavam em outra tática. Mas, na verdade, não. Semana após semana, mês após mês, eles mandavam os soldados fazerem a mesma coisa e o resultado era sempre o mesmo. Era a morte. Então, eles pensavam, pô, por que esses generais não aprendiam, né? Como é que eles não entendiam o que estava acontecendo? E essa é a chave. Eles não entendiam o que estava acontecendo. A formação deles foi numa era que as armas de fogo eram ruins. Não existia metralhadora, demorava quase 1 minuto para se carregar um fuzil. Então, eles não entendiam a guerra moderna. E o resultado era esse, é o que a gente chamaria em biologia de não adaptativo. E o mesmo pode estar acontecendo com essas espécies ao interagirem. Espécies que não evoluíram juntas, não se conhecem, não entendem o contexto e se comportam de uma forma não adaptativa. E a gente explorou nossos dados para tentar investigar isso. A gente viu que os confrontos entre espécies diferentes, a mesma espécie, tinham componentes bem diferentes. Em particular, essa diferença estava muito correlacionada ao tempo para o escalonamento. O que isso quer dizer? As brigas com espécies diferentes ficavam violentas, muito mais violentas e muito mais rápido do que quando era a mesma espécie brigando. Só que tem um problema de desenho experimental. Eu não pensei meu experimento para responder essa pergunta. Eu queria responder quem vence a disputa, não se tem informação de hierarquia ou se a agressão diminui ao longo do tempo. Para isso, eu preciso fazer experimentos repetidos ao longo de vários dias. Bom, foi o que eu fiz nesse segundo capítulo, né? Que se chama Conheça seu inimigo, agressão interespecífica e comunicação entre espécies de lagostins invasores. E o que eu queria responder é o seguinte: espécies diferentes e que nunca coexistiram, nunca se encontraram, são capazes de se comunicar? E os lagostins são ideais para isso. Por quê? Porque é muito comum as espécies competirem via agressão direta, eles formam essas hierarquias de dominância,
Inclusive, tem casos registrados até entre espécies diferentes, e muitas espécies se tornaram invasoras. O que isso significa? Que o encontro entre lagostins que não evoluíram juntos é muito comum por conta dessas invasões. Então, esse é o modelo ideal. Só que no Brasil só temos um invasor, e os lagostins nativos não são agressivos. Então, não tem as espécies adequadas aqui. E para isso, né, eu passei 6 meses na França. Por que lá? Porque lá eles têm muitas espécies invasoras. As espécies nativas foram quase extintas, mas tem essas combinações diversas de espécies invasoras que nunca se interagiram. Então, é o local ideal para testar essa minha ideia. Então, eu trabalhei com o Procamulus clarke, que é a mesma espécie que tinha em São Paulo, como espécie focal, ou seja, eu analisei a agressão intraespecífica, Procamulus contra Procamulus, e depois fiz eles brigarem com outras 3 espécies, tá? O Orconex limosus, o Passifastacus leniusculus e o Astacus leptodactylus. Todas são espécies que não ocorrem naturalmente juntas, então elas não teriam essa experiência prévia uma com a outra, né? E, de novo, a gente corroborando essa hipótese, né? Aqui à direita, em cima, é o tempo que os animais brigaram. Vejam em branco, que é o controle. Os procâmburos brigam bastante no primeiro dia, porém, a agressividade vai lá embaixo, porque eles já definiram quem é o dominante, e não tem mais por que brigar. E nos outros, isso não acontece. Inclusive, o nível de agressivo é mais alto ainda e se mantém lá em cima. Mesma coisa no gráfico de baixo, para o maior nível agressivo. Os procâmburos, a briga é agressiva no primeiro dia e depois fica mais clarinho, ou seja, diminui os níveis agressivos. Isso não ocorre nas combinações de espécies diferentes. A briga no dia 1, dia 2, dia 3 é sempre muito intensa. Então, não só esses lagostins não se comunicam, não estabelecem dominância, como a agressão é muito alta e leva, inclusive, a danos físicos, pessoal. Veja aqui nessa foto, esses furos nas garras, isso não é normal. A briga no lagostim, crustáceo no geral, ela não é para matar o oponente, é para definir quem manda, quem tem acesso ao território, ao alimento, às vezes fêmea. Então, chegar a esse ponto não é adaptativo para nenhum dos animais. Então, é mais uma evidência que eles não estão modulando essa agressão de maneira adequada. Mas, então, quando é que eles conseguem modular? Se a literatura diz que tem casos de espécies diferentes se comunicando, o que determina se elas conseguem não se comunicar, né? Aqui, infelizmente, eu não peguei espécies que coevoluíram juntas ou que são filogeneticamente próximas. São todas espécies pouco aparentadas. Então, eu teria que pegar outras combinações de espécies para responder essa pergunta. Bom, meu doutorado acabou e ficaram algumas questões em aberto, né? Então, se os lagostins sul-americanos são, de fato, subsociais, porque subsocial ou tolerância são coisas com implicações evolutivas diferentes. E é uma linha de pesquisa que está aí, aberta, né? Super interessante e não se tem respostas. Qual o efeito se não se reconhecer um oponente superior, né, que se vai perder a luta? Tanto a curto prazo, morte, a médio prazo, estresse fisiológico, a longo prazo, extinção local, não se sabe. E, talvez a pergunta que mais ficou na minha cabeça, qual fator é determinante nessa capacidade das espécies se comunicarem? Quando é que a gente tem uma briga entre 2 espécies e tem comunicação? É quando elas são aparentadas, filogeneticamente? É quando elas coevoluíram no mesmo ambiente, independente do parentesco? É uma combinação desses fatores? Então, eu não tinha os lagostins adequados, mas a gente começou a perceber que talvez as eglas fossem adequadas para isso. Porque foi tendo cada vez mais estudo de comportamento, elas são animais agressivos, têm um padrão muito parecido com o lagostim, de ocorrerem as espécies juntas, de as espécies brigarem entre si. Então, talvez, eu tenho espécies de vários graus de parentesco, espécies que se para aqui ocorre junto, aqui ocorre separado, poderia responder essa pergunta. Porém, a espécie modelo, que é a Longe-Roster, percebeu que não era exatamente uma espécie. Os artigos mostraram que tinha mais diferença genética entre as populações dessa egla do que com outras populações. Depois, veio toda uma série de trabalhos, principalmente da Amanda Marchiori, o Rodrigo conhece ela, chegou a auxiliar ela nas análises dela, muita variação morfológica entre essa espécie, e a gente descobriu que, na verdade, se trata de um complexo de espécies crípticas, ou seja, de uma espécies que parecem morfologicamente a mesma, mas geneticamente são várias espécies.
Aqui, só para ilustrar, em roxo é a espécie de Santa Maria, que a gente usa nos modelos de estudo de comportamento agressivo, e em verde é a espécie da localidade tipo, que seria a verdadeira égua longe-roster. E no meio a gente tem uma outra égua em palma, ou seja, a espécie, a égua longe-roster, de fato, tem mais parentesco com outra égua que essa égua de Santa Maria. Então, a gente tem uma confusão bastante grande aqui e que requer investigação, né? Mas, para isso, a gente tem que mudar um pouco a abordagem. E aqui vou voltar para a analogia, né, de história medieval, nesse caso. Imaginemos que a gente tem um castelo e eu tenho um exército de cavaleiros mongóis. Bom, eu posso tentar cavalgar, mas eu não vou conseguir cavalgar por cima de uma muralha. Eu não vou conseguir atacar um castelo com cavalos. Eu vou perder, vai morrer gente. Nada vai acontecer. Então, eu tenho que repensar minha estratégia. O que os mongóis fizeram, né? Eles procuraram engenheiros chineses, aprenderam a construir torres, catapultas e outras máquinas, voltaram para o castelo e todos viveram felizes para sempre. Eles aprenderam algo novo para lidar com uma situação. Teve esse recuo tático e depois se avançou de novo. E foi o que eu me propus a fazer, aprender algo novo. Então, no meu pós-doutorado eu larguei o comportamento, fui para a taxonomia, que é o que eu estou fazendo agora, revisão taxonômica do complexo égua longe-roster, tentar delimitar as espécies e descrever elas para que a gente tenha uma noção de o que é o quê e quais as relações de quem com quem, para que a gente possa daí depois voltar para aquela análise de comportamento em um paradigma mais evolutivo. Então, a primeira pergunta é: espécies críticas ou pseudocríticas? Qual que é a diferença, pessoal? Pseudocrítica é aquilo que parece a mesma coisa na primeira análise, mas que com uma busca morfológica detalhada, indo além dos caracteres tradicionais, eu consigo achar diferenças que eu não via antes e separar as espécies. E égua longe-roster, na verdade, é os dois, né? Porque nada é fácil nessa vida. Bom, pessoal, aqui em roxo, em cima, seria o que seria a égua longe-roster mesmo, o complexo longe-roster, tá? Esse clado norte, que a gente chama. Essas populações têm praticamente nenhuma diferença. É muito difícil, talvez impossível diferenciar morfologicamente entre elas. Mas já deu para separar algumas coisas. É uma espécie ali do clado norte, que é essa vermelha, é um animal de barros cassal. Em azul, a espécie de Santa Maria, deu para separar ela também. E em verde, os animais de Vale do Sol. Porém, o que a gente percebe? Que tem espécies pseudocríticas, mas ainda tem espécies críticas, ou seja, um complexo dentro de um complexo. Então, é um saquinho de gatos isso aqui, né? Vai demorar um tempinho, mais que um ano de um pós-doutorado para resolver. Bom, eu estava resolvendo, né? E mesmo com essa dificuldade, com essa complexidade, a gente conseguiu achar algumas diferenças. Então, só para ilustrar rapidinho, tá, pessoal? A direita é a égua longe-roster mesmo, da população tipo, né? No local onde ela foi descrita, e a esquerda é o animal de Santa Maria. Então, a gente já achou alguns caracteres para diferenciar, veja que o rosto é diferente, tem bem mais escama, né, de Santa Maria. A borda do rosto, que aqui é lisa, é um rosto acuminado, né? Aqui ele é mais largo e tem escamas na borda. Esses ornamentos são mais proeminentes, né? E o seio extraorbital é diferente, ele é mais raso, né, de Santa Maria é mais largo na longe-rosto. E a gente também achou diferenças naquela, e esses não são caracteres da literatura, são caracteres que a nossa análise, que a gente trouxe, sugeriu novos, tá? Veja que a direita é a pinça da égua de rolante, da original, né? Que ela tem dentes achatados, tem esse dente que vai para frente e termina abruptamente. E a de Santa Maria não, são dentes mais curtos, mais pontiagudos, e a oclusão é mais próxima da articulação. Isso, pessoal, tem implicação funcional, não só taxonômica, não é útil só para diferenciar as espécies, né? Essa égua de Santa Maria, provavelmente ela exerce muito mais força com aquela dela, ela tem vantagem numa briga, numa interação agressiva. Então, implicação funcional, talvez até evolutiva, desses novos caracteres que a gente está vendo. Então, de novo, tem toda uma série de trabalhos para ser feito só com esse par de diferenças. Né? E aqui isso é para mostrar para vocês, tá, pessoal? O trabalho sofreu reveses, porque a gente estava começando a aquecer as coisas e veio a pandemia. Então, a gente conseguiu fazer pouquíssimas coletas, então a gente ficou restrito quase só com o material que já estava depositado em coleções,
Mas mesmo assim a gente conseguiu já delimitar, tanto pela genética quanto pela morfologia, pelo menos 3 espécies que estão aguardando só novas coletas para ser descritas. A primeira é esse animal de Barros Cassal, estava em vermelho lá, então tem esse rosto mais curto, tem essa crista em cima daquela, podem ver que ela tem um aspecto cerrado, e essa aparência glabra, né? O animal parece meio perolado. Esse é o animal de Santa Maria, então, aquelas robustas, um animal bem escamoso, tem essas depressões nas quelas, esses espinhos bem proeminentes, e o animal de Vale do Sol, parece Santa Maria, mas sem esses espinhos proeminentes, a crista palmar é menor, né, e não, é um animal assim, não tem espinhos nos quelípodos, nem nos perióptos também. Então, a gente está só aguardando novas coletas, né, para descrever de fato, pelo menos 3 espécies a gente já conseguiu separar do complexo. E por último, pessoal, para encerrar, antes que eu estoure muito tempo, qual a moral da história? Por que eu contei toda essa história, né? Essa trajetória é desde um piá que entrou para a faculdade porque gostava de invertebrados, não tinha um pelo de barba na cara, que acabou indo para a França, aprendeu a falar francês, publicando artigo, já deu aula, né? E agora está aqui se reinventando com taxonomia e postando foto de gato na lupa no Twitter. Né? Qual que é a moral dessa história? Eu quis falar para vocês, acho que tem muito a ver com o que a professora Neuza falou na excelente palestra dela ontem. Falou que ciência é uma linguagem, e a zoologia não podia ser diferente, ela também é uma linguagem. Né? E o que é a zoologia? Não é só estudar animais, não é só taxonomia ou história natural. Zoologia é você olhar para o animal e tentar entender toda a informação que ele está te dizendo, porque tudo que ele faz, que ele é informação, a forma dele, o comportamento dele, a distribuição dele, a relação dele com o ambiente. É uma história sobre evolução, sobre biogeografia, sobre processos ecológicos, né, que ele está nos contando. E basta a gente saber ouvir, fazer as perguntas certas, e que às vezes, com pouco equipamento, né, é um oxímetro velho, potes e sacos plásticos, que nem no caso da fisiologia. Um aquário dividido, pote de sorvete, câmera e um pedaço de peixe, os trabalhos de comportamento. Ou uma lupa velha, álcool, uma rede e um carro, né, para taxonomia. E a gente consegue fazer trabalhos interessantes, às vezes publicar em revista legal, sabe, internacional, fazer umas ideias legais e, mais importante, responder perguntas e descobrir novas perguntas. Então, ciência não é esse bicho de 7 cabeças. Todo mundo consegue sair de um estágio que a gente não imagina nada, que a gente conseguiria ser capaz disso, quando vê, publicou artigo, aprendeu análise, aprendeu vocabulário, aprendeu um idioma novo. Então, é muito compensador. Então, é isso que eu queria estimular para vocês, mesmo que a época não pareça favorável para isso, né? Vão atrás, sejam curiosos, aprendam novas coisas, e que crustáceos são excelentes para uma série de tópicos, seja fisiologia, comportamento, taxonomia. A gente consegue encaixar eles, né, nessas áreas e usar um grupo, às vezes, restrito para responder uma coisa de interesse bem mais amplo. Né? Então, nesse contínuo de conhecimento, não se vejam obrigados a ser um ou outro. Lembrem que existem meio termos, lembrem que existe o meio termo do meio termo, e que cabe a vocês decidirem, né, o que vocês querem fazer. Então, era isso. Muito obrigado pelo tempo. Eu acho que eu me atrasei um pouco, eu não sei. Peço desculpas e estou aberto a questionamentos. Marcelo, parabéns pela tua fala. Eu vou encerrar a gravação aqui, depois eu vou disponibilizar esse vídeo lá no nosso canal.